No vídeo de hoje, vou mostrar 20 formas de pegar um pullback. Aprender isso é útil, pois negociar com a tendência é mais fácil que tentar prever topos ou fundos. Então, vamos começar. A primeira técnica é observar uma troca simples de suporte e resistência. Isso é muito fácil de ver. Aqui, numa tendência de alta, vemos o preço formar um topo e recuar um pouco. Esse topo pode ancorar uma linha de resistência. Depois, vemos o preço ultrapassar a linha de resistência. Essa é a troca característica das linhas de suporte e resistência. Nesse caso, a linha deve agora atuar como suporte. Algumas velas depois, o preço retorna à linha de suporte. Ao tocar a linha, forma uma vela interna, reduz a volatilidade, indicando retomada da tendência de alta. Pode aplicar o mesmo princípio numa tendência de baixa, usando a lógica oposta. Como vê, esta técnica simples identificou o momento exato da retomada da alta, levando a um movimento significativo de preço. A segunda técnica para capturar um pullback chama-se garfo duplo. É um pouco mais avançada, mas oferece uma forma precisa de ver pontos de virada. Note que o preço atingiu nova alta e começou a recuar. É neste ponto que você aplicará a técnica do garfo duplo. Para ancorar o primeiro garfo, precisamos de 3 altas e baixas alternadas. Como buscamos uma baixa, usaremos uma alta, baixa e alta para desenhar o primeiro garfo assim. A ideia é que o preço esgotará sua energia na linha central. O segundo garfo usa os mesmos pontos de ancoragem, mas mudamos para um deslocamento modificado. O garfo modificado traz o eixo A ao ponto médio do segmento AB, dando um ângulo diferente ao forcado original. Ao ver o mercado evoluir, notamos um efeito interessante. O preço respeita a linha descendente do primeiro garfo e atinge a central do garfo descendente e a inferior do modificado simultaneamente. Note como a vela que faz isso mostra uma clara reação a ambas as linhas. A partir daí, o preço reverte para cima, como podemos ver. Forcados são fascinantes, pois revelam linhas e ângulos não óbvios no gráfico de preços. A terceira técnica para pegar um pullback é chamada retorno à mudança de volatilidade. Neste caso, veremos um exemplo de tendência de baixa. Observe como o preço tem feito topos e fundos mais baixos. Agora, preste atenção ao segundo movimento de preço. Note que no início a volatilidade é baixa e o preço não cai muito. Após algumas velas, a volatilidade muda e o preço cai mais agressivamente. Isso é chamado de mudança de volatilidade. Frequentemente, o preço volta a esse nível, onde vendedores venceram compradores nesse movimento. Marcamos a mudança com uma linha na abertura da vela de alta volatilidade. Avançando no tempo, vemos que o preço eventualmente retorna a esse nível. Note como o preço encontra forte resistência, testando 5 vezes sem quebrar para cima. Os compradores desistem, vendedores retomam controle e o preço cai como esperado. A máxima anterior oferece um bom ponto de stop loss para uma operação vendida. A técnica 4 é o ponto de controle na ferramenta de perfil de volume. O perfil de volume mostra a atividade de negociação em vários níveis de preço num intervalo definido pelo trader. Isso fica mais fácil de entender com um exemplo. Neste gráfico, vemos o preço subindo significativamente e depois começando a recuar. Aqui, você pode usar o perfil de volume de intervalo fixo do início ao fim do movimento de alta. O perfil de volume mostra um histograma dos níveis de preço mais negociados nesse movimento de alta. A linha vermelha é o ponto de controle, o nível de preço com maior atividade no intervalo selecionado.
O mercado frequentemente vê esses níveis como suporte e resistência importantes. No futuro, vemos o mercado tocar o ponto de controle e reverter para cima imediatamente. Note que a segunda vela que reage ao ponto de controle é uma vela fractal de alta. A técnica 5 para capturar um pullback é o retorno ao gap de fuga. Este método oferece mais chances em mercados com mais gaps, como ações. No gráfico, vemos uma tendência de alta e aqui temos um gap de fuga, que é um gap a favor da tendência. É comum o preço voltar ao gap, criar uma reação e seguir na direção da tendência geral. Avançando, vemos o preço voltar à área do gap, não fechá-lo e formar uma vela interna, indicando suporte no topo do gap. Isso indica que o preço retomará sua direção principal, que é a alta neste caso. Note como é crucial observar a reação do preço nesses níveis importantes para confirmar a técnica. Como temos uma vela interna aqui, o gatilho clássico é esperar o preço quebrar a máxima da vela interna para entrar numa compra. Como vemos aqui, o preço começa a subir após a quebra da vela interna. Fiz um vídeo explicando 20 padrões rápidos de preço como o gap de fuga. Você pode conferir isso no card do vídeo. Inclusive, criei uma playlist chamada Volt de Análise Técnica, com um vídeo sobre 16 formas de antecipar reversões de tendência. Deixarei os links na descrição e nos cards do vídeo. A técnica número 6 para pegar um pullback é o VWAP ancorado. Neste gráfico, vemos que o preço fez um movimento significativo para cima e agora está corrigindo. Neste ponto, você pode ancorar um indicador VWAP na mínima que originou o movimento de alta. O importante é ancorar o indicador num extremo de preço que faça sentido na análise geral. O indicador traçará uma linha principal mostrando o preço médio negociado, baseado no volume e preço, com a vantagem de ser plotado em um ponto lógico. Diferente das bandas de Bollinger, que usam janela móvel, o VWAP ancorado pode se basear em pontos de preço mais relevantes, oferecendo reversões mais precisas. Avançando, vemos o preço retornar à linha VWAP, formar uma vela fractal, subir novamente e não voltar mais. É comum o indicador VWAP ancorado fornecer excelentes níveis de suporte e resistência dinâmicos como este. A técnica número 7 é o sinal de divergência de continuação. Traders buscam o sinal de divergência de reversão, mas o problema é que este geralmente tenta pegar topos ou fundos, o que é bem mais difícil que operar na tendência. O sinal de divergência de continuação aproveita o poder da divergência ao operar na tendência. Numa alta, como vemos aqui, ocorre quando o preço faz mínimas mais altas e o RSI faz mínimas mais baixas. Numa baixa, ocorre quando o preço faz máximas mais baixas e o oscilador faz máximas mais altas. A divergência pode ser vista em outros indicadores além do RSI. Pode ser vista no MACD, estocástico, taxa de variação, índice de fluxo de dinheiro, entre outros. Note como o RSI já faz uma mínima mais baixa, enquanto o preço faz uma mínima mais alta. Com sinais divergentes, é crucial identificar níveis de suporte e resistência correlacionados. Aqui vemos o preço parar num suporte anterior e formar uma vela interna após um forte movimento de queda. É um cenário perfeito para uma continuação de alta. Preço, ação e impulso divergem e o preço encontra um suporte. Logo após, vemos o preço subir, retomando a tendência de alta geral. Esta é uma das combinações de técnicas mais confiáveis e simples de usar. A técnica 8 é a linha de tendência simples no início de uma tendência. Quando o preço começa a tendência, notamos um ângulo específico nas primeiras altas e baixas. É comum ver esse ângulo respeitado no resto da tendência de várias formas.
Neste exemplo, o preço volta à linha de tendência e reage, visto pela sombra inferior da vela. Se avançarmos o preço, vemos que ele testa essa linha de tendência várias vezes, gerando entradas adicionais. Depois, o preço sobe um pouco mais antes de voltar à linha novamente, tocando-a mais algumas vezes. As velas que tocam a linha reagem a ela, sendo o sinal necessário para confiar na linha em tempo real. Logo em seguida, vemos que o preço começa a subir significativamente. Note como uma simples linha de tendência pode às vezes fornecer um ponto de entrada muito preciso. A técnica número 9 é o cluster de Fibonacci. Existem várias formas de usar clusters de Fibonacci. Em termos de preço, usamos extensões, expansões, retrações e projeções de Fibonacci. Deixarei a diferença entre os 4 para o guia de trading Fibonacci que estou preparando. Neste exemplo, veremos a combinação de uma retração e uma projeção de Fibonacci. Quando vemos o preço começar a recuar, como aqui, muitos traders logo abrem a ferramenta de retração de Fibonacci. Porém, nem todos olham para os mesmos movimentos de preço ao fazer isso. Alguns traders focam em movimentos maiores, outros em movimentos menores. Por exemplo, a retração de Fibonacci é plotada aqui em movimentos de preço maiores. Mas há traders buscando movimentos menores de queda, como estes. Esses traders procurarão projeções de Fibonacci assim. O truque dos clusters de Fibonacci é ver onde os níveis de diferentes ferramentas se alinham e observar o preço nesses pontos. Aqui, vemos o nível de 50% alinhado com 161,8% de projeção e o de 61,8% com o nível de 200% de projeção.